Nós estamos registrando, irmãos, e é muito importante nesses cultos de doutrina, e a gente põe todas essas pregações no canal, lá no YouTube. Depois, se os irmãos puderem compartilhar com os que não vierem, né? Aleluia. Glória a Deus. Não será o outro, não? Aleluia. Aí. Glória a Deus. Pode ser a guitarra também, né? Tá ligado? Aleluia. Você vai achar aí o jeitinho certo. Queridos, então todas essas doutrinas a gente grava. Os cultos do domingo, não, ainda não. E as transmissões ao vivo também mais no domingo, né? E nós iniciamos na quinta-feira passada, aliás, na atrasada, a passada foi a ceia, né? Na quinta-feira passada, um estudo sobre dízimo. Como eu falei para os irmãos, a gente estava aqui já está há mais de um ano e nós não tínhamos pregado ainda sobre finança, porque é um assunto delicado e eu resolvi deixar o tempo passar, para que na cabeça de alguém não pudesse ficar que eu já chegaria pregando sobre finança e pudesse soar meio estranho, né? Eu aprendi dízimo de uma maneira diferente. No início eu também fui ensinado sobre dízimo, mas a gente aprende muito numa perspectiva de obrigatoriedade. E dízimo não é uma obrigação. Dízimo ele não tem efeito para salvação. Dízimo é um ato de um coração grato, que é grato ao Senhor por tudo que tem, que reconhece que nele nós temos todas as coisas. Amém? E algumas pessoas ainda, na cabeça de alguém, ainda acham que o dízimo, o dar o dízimo, vai faltar. A gente tem quando a gente olha para aqueles 10% e quer dedicar ao Senhor, a gente fica com pena, porque acha que aquele dinheiro serviria para uma outra coisa que talvez às vezes está até urgente. Mas saiba de uma coisa: quando você dá o dízimo e deixa de resolver algo seu que é urgente, não tenha dúvida de que o Senhor vai mandar em dobro para você resolver o que é urgente, e ainda vai sobrar. Comigo tem sido assim. Amém? O dízimo é uma bênção. O dízimo é para abençoar nós mesmos. O texto que a gente leu de Hebreus, lá no início, na leitura oficial, é o mesmo texto que a gente vai discorrer nessa noite. A gente ainda não conseguiu achar, né? Não é o pequenininho não, aquele pretozinho. Aleluia. Acho que parou, né? Aleluia. Então pode ser o volume geral da mesa também, né? O texto que a gente vai meditar é o texto de Hebreus 7, do 1 ao 12. Ele vai ser base para esta meditação, mas nós vamos percorrer a Bíblia. Inclusive eu pedi para os irmãos trazer caneta. Eu estou vendo alguns irmãos com caneta e bastante feliz por isso, né? Nós estamos voltando aí a usar caneta nos cultos de doutrina. Isso é bom. Isso é bom. Amém? O texto que a gente leu, ele fala sobre o sacerdócio, e dízimo também tem a ver com o sacerdócio. Ele fala assim, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matanças dos reis, e o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por intermédio, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele
cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e o abençoou. E abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi recebe dízimos. Que recebe dízimos? Pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio necessariamente, se faz também mudança da lei. Então esse texto, ele parece um pouco equivocado, assim, tem muita coisa, mas se você ler ele bem devagarinho, você vai entender. Mastiga ele bem devagarinho. O que o texto está dizendo, antes da gente entrar na introdução, é que o sacerdócio de Levi, ele vem depois do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote que a Bíblia diz que ele não tem princípio de dias, nem tem fim. Ele não tem pai, nem mãe, nem tem genealogias. Ele não tem origem. Ele é uma semelhança, ele é a figura de Jesus Cristo. Ele aponta para o sacerdócio eterno de Cristo. E o sacerdócio de Cristo não é baseado num sacerdócio arônico, dos filhos de Arão, de Levi. Não é baseado no sacerdócio levítico. O sacerdócio de Jesus Cristo, ele é baseado, ele é em cima, a sua base é no sacerdócio de Melquisedeque. Então, até os filhos de Levi, que são sacerdotes, que pegam dízimos, pagaram dízimos a Melquisedeque, porque Abraão é o pai de todos, e eles sendo da família de Abraão, da raiz de Abraão, pagaram dízimos também a Melquisedeque. Isso é só para dar uma clareada no texto, mas nós vamos retomar um pouco do culto passado. Nós iniciamos falando que Adão, ele recebeu uma ordem do Senhor, e dentro da ordem de Deus, tinha uma parte que não competia a Adão. Quando Deus pede para Adão desfrutar daquilo que ele não plantou, daquilo que ele não regou, daquilo que ele não estava lavrando, porque a Bíblia diz, a gente leu em Gênesis, que faltava alguém para lavrar e cuidar da terra. Então, quando Deus cria Adão, Adão seria essa pessoa. Só que Deus pega Adão, põe Adão no Éden, planta um jardim e diz assim: agora não precisa fazer nada, apenas comer. Coma de todas as árvores, exceto de uma, aquela do bem e do mal. Aquela você não come, aquela parte me compete. Então a gente sabe que nas finanças tem uma parte que não compete a gente. Então a gente iniciou lá pelo início, para que os irmãos possam entender toda a caminhada sobre dízimo, para eu não chegar aqui pregando só Malaquias capítulo 3, que é o que vai vir na sequência, mas que se eu começasse por Malaquias 3, ninguém ia entender o que é dízimo. Então nós vamos entendendo desde o início. Então Deus plantou um jardim no Éden, tomou Adão e colocou ele lá, e deu uma ordem que ele não tocasse naquilo que era de Deus, na parte consagrada a Deus, que era a árvore. E fizemos uma ligação com o dízimo, que é consagrado a Deus, que não temos que mexer no que é de Deus. Amém? Então, para entendermos um pouco melhor sobre o sacerdócio desde o início, mais uma vez nós vamos retornar lá para Adão, lá para o Éden. Então ainda nós vamos ficar um pouquinho ali pelo início da Bíblia, né? Retornando lá para o início, a Bíblia diz, e aí você que está com caneta e Bíblia aberta, esteja pronto para passear pela Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 21, a Bíblia diz que Deus vestiu e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quando eles pecam, quando eles caem e percebem que estão nus, Deus vai visitá-los e faz túnicas.
para vestir Adão e para vestir Eva. Essas túnicas foram feitas de peles de animais. O texto não diz qual foi esse animal, mas a Bíblia é boa, porque a Bíblia é um livro que é autoexplicativo, ela mesma explica-se. Só precisa a gente pedir a Deus revelação e com vontade folhear a Bíblia. Alguém abre para mim Apocalipse 13:8 e lê, para a gente entender que animal foi esse que Deus matou e vestiu eles. Obrigado. Quem primeiro achar, por favor, leia o 13:8 de Apocalipse. Para a gente entender aqui o 3 e o 21 de Gênesis. Porque a Bíblia diz que Deus pega túnicas de pele de animal e veste Adão e Eva. Agora a gente vai entender que animal foi esse que Deus pegou. Apocalipse 13:8. Pode ler o todo, o versículo todo. Alguém? Pode ler. O 13 e o 8. O 13 e 8. Você leu o 3, foi? É porque não entendeu, né? Mas leu o 13. É porque é o capítulo 13, versículo 8. Acho que é porque eu falei rápido demais. Amém. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, não estão? Eu vou ler, para todo mundo ouvir. Obrigado, irmã Suzy. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então, que animal foi esse que Deus matou lá na fundação do mundo para vestir Adão e Eva? Tipificando aqui, vestes, cobertura de pecado. O cordeiro. Um cordeiro foi morto ali no Éden. Deus mata o cordeiro, tira as suas peles e cobre a nudez, que ali representava pecado, de Adão e de Eva. Deus mesmo mata o cordeiro, faz um sacrifício e veste os pais, os cabeças da humanidade. Aquele sacrifício, aquela morte daquele cordeiro apontava já para uma morte lá na cruz, o qual o seu sangue nos cobriria e apagaria de nós todo o pecado. Então, após matar o cordeiro, Deus passa o sacerdócio para Adão, colocando Adão sobre o cabeça, colocando Adão como cabeça sobre o seu lar. Então, quando Deus mata aquele cordeiro, pega as peles de cordeiro, cobre Adão, cobre Eva, Deus repassa o sacerdócio para Adão. Antes do sacerdócio levítico, lá na lei, quando veio a lei de Moisés, o sacerdócio ele era patriarcal. O sacerdócio ele era patriarcal, ele era passado na família. Ele passava de geração a geração. Adão, sendo o primeiro sacerdote, passa o sacerdócio para Abel. Espera aí. Abel não era o mais velho. O mais velho era Caim. Só que Caim, sendo primogênito, ele despreza o sacerdócio. Então, automaticamente o sacerdócio passa para Abel. Não à toa, Abel foi um pastor de ovelhas. Ele era homem do campo. Então,
Gênesis 4:25 nos mostra que Abel foi morto. E quando Abel é morto, o 4:25 nos diz que tornou Adão a conhecer a sua mulher. Aqui Abel já tinha morrido. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete, ele nasce no lugar de Abel, ou seja, o sacerdócio que era de Adão, passado para Abel, agora passa para Sete. No 26, a Bíblia diz que a Sete nasceu um filho, chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o sacerdócio que era de Adão e começou de forma patriarcal, passa para Abel, porque Caim, sendo primogênito, desprezou o sacerdócio. É tanto que quando Deus vai receber a oferta de Caim e de Abel, aleluia, ele não atenta para a oferta de Caim, ele atenta para a oferta de Abel. Porque Abel era sacerdote? Não, porque Abel, ele não desprezou aquilo que ele tinha como sendo importância para Deus, o sacerdócio. Caim despreza. Caim não quer saber de sacerdócio. Caim não quer saber de sacrifício para Deus. Caim não quer saber de agradar a Deus. Abel toma o sacerdócio, oferta. Caim também oferta, mas Deus não olha para a oferta de Caim, porque a oferta de Caim vinha de um coração que despreza o que é de Deus, que despreza aquilo que é do Senhor. A oferta de Caim não veio uma oferta voluntária, não veio como uma oferta de gratidão, mas a oferta de Abel veio de um coração que se dobra, aleluia, veio de um coração grato. E Deus recebe a oferta de Abel. Caim se zanga e mata Abel. Automaticamente passa para Sete, porque Sete nasceu no lugar de Abel. O sacerdócio vem para Sete, e Sete tem Enos. E Enos passa a ser outro sacerdote, e começa-se ali a invocar o nome de Deus. Então perceba, Adão perdeu o contato com Deus lá na queda. Passou 3 filhos, né? Para que começassem a se invocar o nome de Deus. A Bíblia não relata que nesse intervalo o nome do Senhor foi invocado. Mas eu quero dizer para os irmãos que para haver invocação do nome do Senhor, precisa-se ter duas coisas. Para que haja um culto, tem que haver duas coisas: oferta ou sacrifício e sacerdócio. Tem que ter um sacerdote, tem que ter sacrifício no altar para que haja oferta. Eu fico feliz porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Então você pode cultuar a Deus porque você é sacerdote do Senhor. Hierarquicamente, eclesiasticamente, tem um sacerdócio que é o pastor da igreja. Mas você é sacerdócio real. Aleluia. E o teu culto tem que vir regado de sacrifício. Porque Deus não quer aquilo que não te custa nada. Deus não recebe aquilo que não tem um valor, que não tem um preço para você. Por isso que nós costumamos dizer que aquilo que é feito de qualquer forma o Senhor não recebe. E é a mais pura verdade. Caim deu uma oferta de qualquer forma. Abel não. Abel sacrificou a Deus. Então, para que haja invocação do nome do Senhor, precisa-se ter duas coisas: sacrifício ou oferta e sacerdote. Então, o primeiro culto na Bíblia, ele teve oferta. Caim, ele sacrifica ao Senhor. Aliás, Abel, ele mata um cordeiro. E a partir dali, depois que vem Enos, depois que vem Sete, depois que vem Enos, começam a se invocar o nome do Senhor através de sacrifício e através do sacerdócio. Só que eu acho uma coisa interessante em Abel, que a gente lê e não se atenta. Irmão, a Bíblia é mesmo tremenda, né? As coisas de Deus é muito profunda.
Porque em Gênesis capítulo 9, folhei a Bíblia mais para frente um pouco, nós estamos aprendendo sobre finanças. E nós precisamos fazer todo um passeio. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre finanças. O capítulo 9, o versículo 3, nos diz que Deus, ele fala assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Lá no Éden, Deus dá uma ordem para Adão, dizendo que Adão podia comer de toda a árvore do jardim, ou seja, era vegetal, era frutos. Adão e sua família estavam se alimentando da erva verde. Por quê? Nós temos a resposta aqui. E será o vosso, tudo quanto se move, que é vivente, Deus falando, será para vosso mantimento. Gênesis 9, versículo 3. Tudo vos tenho dado, como, de tal forma como a erva verde. A carne, porém, versículo 4, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Então, olha aqui, entenda o raciocínio do versículo 3. Até aqui, Deus não tinha ordenado o povo a comer carne ainda. Era erva, era fruta. E dá, irmão Jesus, para escapar comendo fruta? Eu creio que sim, irmão. E muito bem, né? E muito bem. Olha de onde vem as vitaminas. Então, quando Deus olha lá para Adão no Éden, diz assim: olha, Adão, toda árvore frutífera está aí, come e te alimenta. Inclusive a árvore da vida estava lá. Agora Deus vem no capítulo 9 de Gênesis e diz assim: tudo quanto se move, que é vivente, carne, irmão, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Ou seja, como eu tenho dado a erva verde lá no início, para Adão, agora eu estou dando também a carne. Agora eu te pergunto, irmão, lendo isso aqui, se Deus só autoriza o homem a comer carne aqui, no 9, já com Noé, já algumas gerações estavam passando, chegava a Noé, por que que Abel criava ovelhas lá no início? Porque ninguém comia carne. Então para que criar ovelhas? Abel era um pastor de ovelhas, tinha rebanho. Abel sacrificava a Deus, irmão. Abel tinha ovelhas só para ofertar para Deus. Aleluia. Não era para comer, era para oferecer sacrifícios a Deus. Se Deus só ordena comer carne aqui com Noé, Abel, que veio muito antes de Noé, criava ovelhas. Qual o intuito de eu criar animais? Sacrificar para Deus. É por isso que Deus olhou muito para a oferta de Abel, porque Abel era acostumado a sacrificar para Deus. E Deus recebeu a oferta de Abel. O dízimo pode até parecer que seja um sacrifício mesmo. E tem mês que você olha para o seu saldo, só sobrou o dízimo. Só fechou as contas, tem lá só o dízimo ali. Mas não tenha medo de dar para o Senhor e ficar sem. Compre fiado e pague no outro mês vai sobrar. Já aconteceu comigo. Já aconteceu talvez com alguém. Tem que ter coragem, viu, irmão, de olhar para a tua finança, para o teu saldo do mês e ter lá o teu dízimo, e tu não ter mais nada, e ter que dar o teu dízimo para Deus e ficar liso. Mas Deus vai te honrar. Eu não sei se os irmãos estão preparados para ouvir o que eu vou falar agora, porque para alguém pode parecer muito forte, parecer que eu estou viajando na maionese. Mas abra a sua Bíblia em Gênesis 3:16, porque as ovelhas que Abel matava não era só para sacrificar para Deus, elas também eram para cobrir a nudez das suas irmãs. Em Gênesis 3:16 nós temos assim da Bíblia: e a mulher disse, quando Deus veio dar sentença para Adão e para Eva, ele disse, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Só essa parte. Ninguém pode multiplicar onde tem nada. Amém? Eu não posso pegar uma bacia vazia e dizer, vou multiplicar o que está dentro dessa bacia porque não tem nada, né?
Agora, se ela está cheia de acerola, eu vou dizer, eu vou multiplicar. Aí você vai entender. Quando a Bíblia diz que a dor de Eva ia ser multiplicada, essa mulher já estava sentindo dor. Essa mulher já estava gerando. No 3 de Gênesis, Eva já tinha filhos. Ou não? Ou será que eu estou raciocinando demais? O 3 e o 20, a Bíblia diz que Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Quem eram esses viventes? Uma mulher pode dar luz a papagaio? A onça? A leão? Não pode, né? É filhos. Se Adão chama Eva de mãe de todos os viventes, e a Bíblia diz que Deus ia multiplicar a dor dela, ela já tinha filhos, ela já tinha filhas. Então Abel sacrificava ovelhas para oferecer para Deus, e a pele dessas ovelhas para vestir a nudez das suas irmãs. Os irmãos compreendem isso? Amém? Então Abel era um homem de discernimento espiritual, que sacrificava a Deus e fazia veste para suas irmãs, porque ali o pecado já estava no mundo, e andar nu era pecado. Eles tinham, foi a primeira observância que Adão e Eva fizeram, foi que nós estamos nus, porque antes do pecado isso para eles era natural. Não havia maldade alguma em andar nu lá no início, em andar sem roupa, porque isto era normal, era natural. Mas quando eles pecam, eles dizem, nós estamos no Senhor. Quem disse a vocês que vocês estavam nus? Ou seja, o pecado já entrou. Então Abel sacrificava ovelha para Deus e dava a pele para suas irmãs. Logo assim podemos conjecturar e raciocinar. Mas vamos prosseguindo à frente. O que eu quero dizer, irmãos, é que a nossa oferta representa aquilo que a gente é. Quando eu tenho uma coisa para ofertar para Deus, eu procuro dar o meu melhor. Eu não vou pegar aquela cédula rasgada, amassada, que eu não quero para mim. Porque quando você vai lá no comércio, você quer dar a cédula velha. Se você tem dinheiro, você não vai procurar novinha ali e dar para o comerciante. Você vai dar a velha, porque você não quer. E geralmente dinheiro velho é muito ruim mesmo, né? Aí eu vou pegar essa cédula velha, essa moeda enferrujada, e vou botar na salva para o Senhor. Então o Senhor, Ele atentou para a oferta de Abel. Porque Abel deu o seu melhor, ofertou o melhor. A vida de Abel em si já era uma oferta. Então quando você vai ofertar algo para Deus, você vai fazer uma cesta de alimento para alguém agora, principalmente na pandemia, nesse lockdown, todo mundo aí, muita gente com fome. Você não vai colocar alimento vencido na cesta. Você não vai colocar alimento estragado. Você vai fazer o que você pode, mas você tem que dar o seu melhor. Eu não estou falando para você fazer uma cesta de primeira linha, irmão, e colocar os alimentos mais caros que tem no mercado, porque tem alimento caro e barato. Os irmãos sabem que tem marca que é caro, tem marca que é barato. Mas eu não estou dizendo para que, se você tiver condição de dar um arroz bom, você chega lá na mercearia e disser, tem arroz? Tem, de quanto? Tem esse aqui de tanto, esse me deu mais barato. Porque é para fazer uma cesta para alguém. Quando você vai dar uma oferta para Deus, e quando você oferta para uma família, pode ter certeza, você está ofertando para o Senhor. Você não vai dar o seu pior, o mais ruim. Sabe, quando a gente vai dar presente a alguém, tem que dar o melhor, irmão. Não dê o pior, não dê o mais barato, dê o que caiba no seu bolso, mas não vá procurar o mais barato, o mais ruim, o estragado para dar para alguém. E Abel tinha isso em mente, ele dava o melhor para Deus. Abraão sai para Canaã, e esse foi o texto que a gente leu lá em Hebreus 7, ele se encontra nesta trajetória com um sacerdote chamado Melquisedeque. Ele estava indo para uma terra que era amaldiçoada. Em Gênesis 9, 22, a Bíblia diz que os filhos de Noé, Cã, mais precisamente, quando Noé sai da arca, ele toma um porre de vinho, de mosto, e se deita perto da sua vinha, nu. E o seu filho, Cã, ele vai e olha a nudez de Noé. Essa nudez ali não é a nudez que a gente pensa. Ele só olhou, deu uma olhadinha. É algo bem mais
profundo que a gente não vai entrar em detalhe agora. Mas ele olha a nudez do seu pai. O filho, o outro irmão, veio de costa e cobriu seu pai. E quando seu pai soube que Cã tinha visto a nudez dele, ele amaldiçoou Cã e Canaã, o neto de Noé. E Canaã, a terra de Canaã, recebeu o nome de Canaã por causa do neto de Noé, que era amaldiçoado. Então a terra automaticamente passou a ser amaldiçoada. Nós estamos aprendendo. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, a terra de Canaã estava amaldiçoada. Amém? Ela tinha sido amaldiçoada por Noé. Olhe depois Gênesis 9 que você vai ver, o 22. Então quando Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão tinha dado o dízimo de tudo. E sendo assim, a terra de Canaã, onde Abraão estava, foi abençoada. Abraão foi para uma terra amaldiçoada, mas quando ele dá o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abraão, a terra que Abraão estava, automaticamente estava abençoada, porque a Bíblia diz que onde pisar a planta do teu pé, vai ser abençoada. E se o sacerdote abençoou Abraão já tendo promessa de Deus, agora ele estava abençoado pelo sacerdote, e estava em cima de um terreno abençoado. Quando você é abençoado por Deus, irmão, onde seu pé bate, você abençoa. E você quer ser abençoado por Deus? Seja fiel no seu dízimo. Aonde você chegar, as bênçãos vão correr atrás de você. Então, Hebreus 7,14, o texto que foi lido, nos diz que Abraão deu o dízimo de tudo. E mais na frente, vai dizer que foi o dízimo dos despojos. Abraão tinha 318 criados, nascidos na sua casa. E quando ele ouve a notícia de que Ló estava preso, correndo perigo, a Bíblia diz que Abraão sai para salvar Ló. E nessa saída, Abraão saiu com 318 homens contra 5 exércitos poderosos. Olha o milagre, irmão. Abraão sai com 318 criados para combater 5 exércitos que estavam junto com Querdolaomé. Acho que é o nome do rei, é um nome bem complicado, eu nunca peguei o nome dele, mas é mais ou menos isso, Querdolaomé. Então Abraão sai para lutar contra 5 reis e vence a batalha. E ele volta com os despojos. O que é despojos? Os despojos são ali o que sobrou da guerra, é o que sobrou do outro exército, são as armas, são o ouro, são os escudos, as espadas, tudo aquilo de valor que sobra é do exército vencedor. Então Abraão não tinha exército, mas tinha 318 homens valentes, venceu 5 exércitos. Então imagina aí a riqueza que Abraão tinha naquele momento nas mãos, despojos de 5 exércitos. Então ele retorna. Quando ele retorna, ele se encontra com Melquisedeque, uma figura que sai do nada, aparece do nada, o sacerdote do Deus Altíssimo, que a Bíblia diz que não tem princípio de dias, nem final, nem tem pai, nem tem mãe, nem tem genealogia, mas veio de Salém, veio lá de Jebus. No sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, há apenas 3 elementos, e você vai ver quando Abraão encontra Melquisedeque em Gênesis 14, do 18 ao 20, que Melquisedeque traz para Abraão pão e vinho. E Abraão, logo automaticamente, quando recebe o pão e o vinho, dá para Melquisedeque o dízimo dos despojos. Agora eu quero que você entenda, irmão, que despojos é sobra de guerra. É as coisas que você não batalhou por elas. Quando um exército ia para a guerra, um exército não ia para lutar por despojos. Não. Você já pensou que loucura um exército sair para lutar com outro só para ficar com as espadas? Não. Um exército sempre saía para lutar com outro exército por causa de uma causa maior. Conquistar território, salvar alguém, dar livramento a uma nação de alguma afronta de exército. E nessa ocasião, quando Abraão sai para batalhar contra 5 exércitos, era para salvar Ló, porque Ló estava no fogo, Abraão foi salvar. Mas aí naquele ínterim, naquele contexto, sobrou uma pacoteira de despojos de 5 exércitos, e Abraão entende:
Não foi eu que consegui isso. Eu não vim lutar pelos despojos, eu vim lutar por Ló. Então os despojos aí é bênção de Deus. É graça de Deus, é um favor que eu não mereço. Eu ganhei dos exércitos para salvar Ló, e só isso me interessa. Mas tem despojos de 5 exércitos aí, tem 1 tonelada de despojo aí, ou 5 toneladas para me trazer de volta. Eu não conquistei isso com o meu braço. Quando ele encontra com o sacerdote Melquisedeque, a primeira coisa que Abraão faz, quando recebe o pão e o vinho do sacerdote, ele dá o dízimo dos despojos. E eu retorno a dizer aquilo que eu disse no culto passado. O dízimo é um reconhecimento de gratidão, de entender que aquilo que eu tenho, não foi eu que consegui com a força do meu braço. Imagina só, irmão, 318 homens vencer 5 exércitos. Procura a lógica disso e tenta me dizer qual é a lógica de 312 soldados vencer 5 exércitos poderosos, de reis poderosos. Não tem lógica, foi um grande livramento, foi um grande milagre. Abraão entendeu, foi Deus que fez esse milagre. Foi Deus que me deu esse grande livramento. Foi Deus que abençoou para que nós ganhássemos 5 exércitos. Então, se Deus abençoou, deixa eu pegar a parte que compete para Deus e deixa eu dar para o sacerdote, para ele apresentar ao Senhor. Deixa eu dar o dízimo de tudo que foi conquistado. Tudo que você conquista, irmão, é Deus quem lhe dá. Se você reconhece isso, você não tem dificuldade em dar o seu dízimo. A não ser que você diga, não, meu emprego foi eu que conquistei. Lá eu entrei porque eu sou especialista, eu sou inteligente, sou sábio. E se for assim, Deus não quer o seu dízimo, pode deixar para lá. Mas se você reconhece no seu coração que a porta que Deus abriu, que o milagre que Deus fez, que Deus está te mantendo no emprego, enquanto muitos aí estão para arrancar os cabelos porque estão desempregados e tem uma família inteira para dar de comida, como a gente fala aqui no Nordeste, para dar de comer. Se você entende isso, querido, você não tem dificuldade nenhuma em dar dízimo, porque você entende que o que você tem foi dado por Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Hebreus 7 nos informa de 2 sacerdotes na Bíblia, o Levítico e o de Melquisedeque. Agora, só pode consagrar um sacerdote aquele que já é sacerdote. Só quem consagra pastor é pastor. Pastor que se levanta sem consagração, irmão, de uma pessoa que já é consagrada, é complicado. Se você tem uma unção pastoral, você tem que procurar alguém para ali consagrar pastor. Alguém que já seja consagrado. Porque naquele momento que Abraão, ele dá o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque automaticamente abençoa e repassa o sacerdócio para Abraão, consagra Abraão a sacerdote. É tanto que Abraão ele vai sacrificar muitas vezes ao Senhor. O dízimo na Bíblia vem muito antes da lei de Moisés, irmão. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 14. Porque tem gente que diz assim, não dou dízimo não, porque dízimo era só no tempo da lei. Agora nós estamos na graça. Me diga qual era a lei que tinha lá em Gênesis 14, quando Abraão chega para Melquisedeque e dá o dízimo a ele. Porque até ali nem Moisés não tinha nem nascido. Não tinha lei, não tinha a lei ainda. Não tinha as leis em pedra, dizendo que tinha que dar o dízimo de tudo. E Abraão chegou para Melquisedeque e deu o dízimo de tudo. Agora me diga, o dízimo é da lei? Não, o dízimo vem antes da lei. Porque alguém diz assim, não, o dízimo só é para dar. O dízimo não vale mais nada hoje em dia não, era só no tempo da lei. Ou rasgou Gênesis 14 da Bíblia, ou passou e pulou do 13 para o 15, sem ler o 14. E por que Deus não abençoou Abraão em Harã? No Egito, quando ele desceu para o Egito, quando viu fome na terra. Ou lá em Ur dos Caldeus, onde ele morava lá na Mesopotâmia, que inclusive era uma região rica, um crescente fértil, entre 2 rios, o rio Eufrates e o rio Tigre. Abraão estava lá. E por que Deus não abençoou ele lá? Porque Deus abençoa, irmãos, na boca do sacerdote. A bênção do Senhor para a tua vida vem na boca do teu pastor. Você crê nisso? Você crê que a tua bênção vem na boca do teu pastor? Porque quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque abençoa Abraão. Deus não abençoou o Abraão lá em Harã, quando ele parou. Quando ele ia para a terra de Canaã, ele para em Harã, só sai quando seu pai Terá morre. Ele não abençoou ele no Egito,
Ele não abençoou ele lá em Ur dos Caldeus, mas quando Melquisedeque abençoa Abraão, irmão, começa a prosperar, porque a tua bênção está na boca do teu pastor. E quando você dá o dízimo para o teu pastor, para o teu sacerdote, para que ele apresente a Deus, a tua vida é abençoada. Aleluia. Você quer ver? Olha o que diz Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Aleluia. Dê o dízimo para o seu sacerdote, sem medo. Eu já falei e repito, acho que isso já está ficando até enjoado. Eu não entrei aqui, irmãos, não vim para cá com o intuito de ricar, nem de ganhar dinheiro. Eu tenho um trabalho no secular que é da onde eu me sustento. Quando você apresenta o seu dízimo, quando você honra o seu sacerdote, a bênção vai entrar na tua casa. É o que diz Ezequiel 44:30. O melhor, é o pior, irmãos? É o rasgado? É o estragado? O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, com o intuito de que haja bênção sobre as suas casas. Lá em Gênesis 28:20, a Bíblia diz: então Jacó fez um voto dizendo, quando Jacó fugia da casa de seu pai Isaac, que ele tomou a primogenitura de Esaú, ele fugiu, e lá no caminho ele disse assim: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Versículo 22, Gênesis 28. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E, olha o detalhe: de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Tinha lei aqui? Moisés tinha nascido? Não tinha lei. E olha o que Jacó faz o voto com Deus: Senhor, se tu me abençoar, me der comida, me der roupa. Quando ele voltou só com comida e roupa. Ele não pediu para voltar rico não, Jacó. Ele foi para a casa de Labão, que era o seu tio, irmão da sua mãe Raquel, se refugiar de Esaú, com medo de Esaú matar ele. Lá no caminho ele disse: Senhor, ele sai como um fugitivo da casa de Isaac. E lá no caminho ele disse: Senhor, eu só quero que o Senhor faça uma coisa: me dê roupa e me dê comida. Se eu for e retornar em paz, eu vou te dar o dízimo de tudo. Aí ele não pediu para enricar. Quando ele volta, Gênesis 33, ele volta. Alguém avisa para ele: olha, o teu irmão Esaú vem ali com uma caravana na frente. Ele disse: pega o melhor do gado, pega o melhor do rebanho, vai na frente e diz que é presente que eu estou enviando. Gênesis 33. Jacó se reencontra com seu irmão e dá a ele o dízimo, irmão. Por que Jacó deu o dízimo para Esaú? Porque ele reconheceu que Esaú era o sacerdote. Ele tomou a bênção da primogenitura, mas quando ele reencontra com o irmão, ele diz: é como se ele dissesse: o sacerdote é você é o mais velho. Eu tomei a tua bênção, eu fugi de você, agora eu estou retomando. Deixa eu te aceitar como meu sacerdote e deixa eu te dar o dízimo de tudo. Porque ele prometeu e fez um voto para Deus, que se Deus abençoasse ele, e olha que Deus abençoou. O homem fez lá um negócio lá, botou umas varas, né, tingidas lá, salpicada na onde as ovelhas iam comer, e toda a ovelha do rebanho do seu sogro nascia tingida, nascia, né, daquele jeito lá, e era para ele, vinha para ele. O homem voltou assim absurdamente rico, cheio de rebanho. Ele deixou seu sogro sem nada, porque tudo que nascia era mariscado, tudo que nascia vinha diferente. As ovelhas vinham todas malhadas, né? Vinham todas com cor diferente. E ele tinha feito um trato com Labão: toda ovelha que nascer assim é tua. Por que não nascia ovelha daquele jeito, irmão? As ovelhas eram só de uma cor.
Era só branca, e daqui começou a nascer ovelha de todo jeito. Deus abençoou Jacó, para ver se Jacó realmente ia ser fiel com o que ele tinha dito para Deus. Deus, se tu me abençoar, eu vou dar o dízimo. Quando ele se reencontra com o irmão, ele diz assim, ó, toma o presente. E o irmão dele, não, eu já tenho demais. Ele disse, toma, porque eu já tenho de tudo. Aleluia. Porque, irmão, Esaú disse assim, eu já tenho demais. E Jacó disse assim, eu já tenho de tudo, porque eu tenho o que Deus me deu. Quando Deus te abençoa, irmão, você tem tudo. Não chore porque você não tem o que o outro tem. O que o outro tem. Não chore porque você não conquistou o que o outro conquistou. Quando você é grato a Deus, porque Deus lhe abençoou, você diz, eu já tenho de tudo, eu já tenho a bênção do Senhor. Então deixa eu retribuir a Deus, deixa eu dar o meu dízimo, deixa eu dar os meus 10%. Irmão, a maior alegria de quem dizima é pegar o seu dízimo, botar no seu envelopezinho e dar. Sabe, irmãos, às vezes eu apronto o meu dízimo e por falta de tempo, às vezes eu vou, não bate, o pastor não está em casa e eu entrego o meu dízimo lá, na casa dele. Eu não gosto de entregar no culto, eu gosto de entregar lá. Deus sabe o porquê, né? Porque hoje se criou até uma coisa, eu acho que muitas pessoas acham que aquele que coloca o dízimo lá está querendo aparecer, e tem gente que bota discretamente, eu acho louvável isso. Então eu vou dar lá já para não ter nada, né? E às vezes eu boto o dízimo lá, separo o meu, passo dias, 10, 15 dias lá com o dízimo separado, irmão, fica uma coisa ruim. E o meu dízimo está lá em casa, eu já está com os dízimos para me entregar, e eu, faz dia que eu quero ir no pastor, e quando dá um horário para ele, não dá o meu, quando dá o meu, não dá o dele. Mas amanhã, em nome de Jesus, eu vou, porque eu já estou com um negócio ruim, um aperto aqui. E eu só fico me sentindo bem quando eu entrego. Aleluia, irmão, porque o diabo é tentador. Se você preparar um dízimo para dar, você tente dar o mais rápido possível, porque senão vai chegar alguma coisa para você pegar no dízimo e gastar. Chega, você é tentado, irmão. Uma coisa que tenta o homem, que quer tentar o homem, é o dinheiro. Quantas pessoas não são tentadas pelo dinheiro? Então, se você prepara o seu dízimo, deixa ali, aí o teu carro vai lá e quebra. Pá, eu tô liso, olha o dízimo aí, vem pra cá, no outro mês eu dou. Tem gente que começa a ir nisso, e começa a se acostumar, e começa a deixar de dar, acumular dízimo sobre dízimo. Quando você vai acumulando, fica mais difícil para você. E aí começa tome peia, porque você começou a tocar no que é de Deus. Se você não é dizimista ainda, irmão, faça um voto com Deus. Senhor, eu vou dizimar. Se eu ganhar R$5 por mês, o meu dízimo é 50 centavos. Estou nem aí, vou dizimar. É o que Deus quer. É um coração fiel, grato, espontâneo, que quer dar para Deus. Deus não está de olho no valor do teu dízimo. Deus não abençoa quem tem o dízimo maior. Deus abençoa quem tem um dízimo fiel. Quer que Deus te abençoe? Então dê o teu dízimo. É culto de ensino, irmão. É culto de ensino. Eu estou te ensinando coisas aqui que vai servir para a tua vida inteira. Receba essa palavra. Seja dizimista e esteja preparado. Porque a Bíblia diz que Deus não abre porta não. Deus abre a janela. Com porta lá do céu. E derrama as bênçãos na tua casa. A Bíblia diz que lá em Malaquias que Deus diz assim. Nós vamos chegar nesse texto. Fazei prova de mim. Olha aí, irmão. Deus mandando o ser humano provar a Deus. Me prove. Dê o dízimo e espere para ver se eu não mando uma bênção tal. O que foi que Deus, que é que a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 3, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. João não conseguiu colocar no papel a maneira que Deus amou o mundo, porque foi grande demais, não cabe palavra para expressar. Aí Deus pega lá em Malaquias e diz assim, ó, dá o teu dízimo e faz prova de mim, vê se eu não mando uma bênção tal. Deus não especifica não, porque não tem palavra para especificar a bênção que vem do Senhor para a tua casa, irmão. Então seja dizimista, irmão. Naquele mês eu não dizimei porque eu me apertei. Isso não é desculpa válida para Deus, porque eu também já me apertei, nem por isso eu deixei de dar meu dízimo, viu? Nem por isso. Se você quer ser dizimista fiel, não procure desculpa. Não, irmão, desse mês é porque eu ganhei muito pouco. Não, essas desculpas não são válidas para Deus, irmão. Deus não vai levar em conta isso. Me perdoe a minha sinceridade, irmão. Eu não quero ser hipócrita com vocês. Eu quero que você aprenda sobre dízimo e seja abençoado. Naquele mês que foi difícil, Deus exige a tua fidelidade, porque a gente não só é fiel a Deus na bonança, não. O crente, ele é fiel a Deus no monte e no vale, irmão. Está no monte, seja fiel. Está no vale, continue e permaneça. Que quando Deus te tirar do vale, a bênção é maior e tu vai para o monte de novo. E é assim. É feita uma pesquisa pela uma instituição, agora eu esqueci, fugiu o nome, eu estou estudando Aprender Valor, um projeto do Banco Central, que 65% dos brasileiros estão endividados. São endividados, atolados em dívida. Muitos, irmãos, desses 65%,
muitos, talvez a maioria, é endividado, não é porque falta dinheiro, não. Não é porque falta salário, não. Não é porque é desempregado, não. É porque não sabe gerir as finanças. Tem crente que não sabe gerir as finanças. Aí pega no fim do mês, aí diz assim, não deu porque esse mês eu me apertei. Comece a se organizar para você dar o seu dízimo. Porque se você for procurar um mês que você não está apertado, e se você não souber mexer com finanças, você nunca vai dar o seu dízimo. Comece a organizar, vai separando e diz, essa aqui não me pertence, não me compete, é do Senhor. E lá no fim do mês você entrega. Tem gente que dá o dízimo mensalmente, outros quinzenalmente. Eu não sei como é que você quer se organizar, mas o Senhor vê o teu coração quando você entrega o seu dízimo. Eu não estou obrigando ninguém a dar dízimo, irmão. Dá quem é grato. Amém? Dá quem é grato. Se você é grato a Deus, dê o seu dízimo. E aí, se alguém não é dizimista e começou a dizimar, um dia eu vou te chamar para você vir aqui dar o testemunho, para que sirva de exemplo. Porque só eu falando é suspeito, né, irmão? É suspeito. Mas eu quero que alguém dessa igreja, que é dizimista, ou que começou a ser a partir desse ensino, ou que já era, um dia a gente vai abrir um culto aqui só para a oportunidade de bênção, para os irmãos contar a bênção, porque é bom, irmão, ouvir essas coisas, para os irmãos saber que Deus ainda trabalha na vida do crente. Aí você vem dizer, irmão, eu não era dizimista, mas quando eu comecei a dizimar, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Eu tenho um testemunho de dízimo, mas eu quero deixar que os irmãos digam, amém? Inclusive eu desafiei alguém aqui, entre aspas, né? Eu disse, irmão, começa a dizimar e depois tu me diz como é que é. E essa pessoa dizima e eu tenho essa pessoa como uma pessoa abençoada. Irmão, só em Deus te guardar, te manter em pé. Lá na tua despensa, quando tu abre, tem uma bolachinha, tem uma comida, tem um arroz, tem um feijão, tem um macarrão. Isso já é providência de Deus. Não dizime para Deus esperando que Deus vá lhe enriquecer, não. Deus não aceita barganha, não, irmão. Não é uma coisa, não é um jogo de troca, não. Não, vou dizimar para Deus me abençoar. Porque tem gente que diz assim, dá 1.000 que Deus vai te dar 10 vezes mais. Pode dar. Mas eu não vou aqui especular o que é que Deus vai fazer com você. Porque eu considero que o estar de pé, com saúde, com comida e pão lá, quando você chegar na sua casa, já é uma grande bênção. Amém? Já é uma grande bênção, irmão. Irmão, a gente visita pessoas que estão doentes. Inclusive quando eu fui visitar minha avó ali, com muito cuidado, né, ficando de longe e tal, ela já está em fase de recuperação. Uma das minhas tias, falando de dentro de casa, com a janela fechada, isolamento, irmão, a voz trêmula, a voz falha. Sabe, a voz falhando mesmo. Pegou o coronavírus, se cuidou em casa, mas ela disse que teve um dia que pensou que ia morrer de tossir, que o peito dela quase abre de tanta dor. Aí eu fico pensando, meu Deus, muito obrigado, que até aqui, Senhor, já faz mais de um ano de pandemia, o Senhor tem me guardado. Se eu peguei, passou batido. Ou se eu peguei, o sintoma foi muito baixo. Eu suspeito que peguei. Minha esposa também, no ano passado. Aqueles sintomas leves, perdeu o cheiro, perdeu o gosto. E eu fui uma dor no estômago 22 dias. Faltei mesmo ir para o hospital. Que eu já não estava mais dando, o chá de boldo já não resolvia, o chá de olho da guarda, tudo que me ensinaram, não resolvia mais. Eu digo, Senhor, só pode ser corona, deixa eu começar a orar. Então eu comecei a orar, irmão, não conseguia dormir. Eu passava uma noite, teve 2 noites que eu passei rolando na cama de dor no estômago, uma dor que eu não tinha. E foi no período que ela pegou e eu cuidei dela. Então depois eu vim, só pode ter sido corona, mas estou de pé. Muitos pegaram. Hoje eu vi, como eu ouvi de uma professora, que ela disse que a irmã dela, que mora lá em Prédio Santo, falou que uma funcionária da escola pegou de manhã, de noite morreu, irmão. De noite morreu. Tem gente que pega, não passa muito dia não, vai entubado, lá morre. E você está de pé, agradeça a Deus. Então isso já é uma maneira de eu ser grato ao Senhor e dar o dízimo para o Senhor. Eu vou dar, porque Deus me abençoa, Deus guarda a minha família, Deus guarda a minha casa, Deus coloca o pão na mesa, Deus tem abrido portas para mim, tem me dado oportunidade, tem me feito prosperar na terra. E prosperar não é somente ganhar finanças, irmão. A prosperidade não é só isso. Tem gente que é pobre financeiramente, mas é próspero. E tem gente que tem finanças, mas é miserável, não prospera. Porque prosperidade não está aliada só a dinheiro, também inclui, mas não só isso. Se você tem dinheiro, se você é uma pessoa pobre de alma, de espírito, sua família é uma família arrasada, separada, você é mal com filho, mal com pai, mal com mãe, me diz que prosperidade é essa que você tem. Eu não quero essa prosperidade para mim. Eu quero a bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta com ela dores. Amém?